Olá, boa noite. Falamos ao vivo do estúdio da TV Anhanguera. É um grande prazer e um privilégio estar aqui para mediar o debate entre os candidatos à Prefeitura de Goiânia. É mais uma oportunidade de examinar as propostas para a cidade e avaliar o desempenho dos candidatos antes da eleição do próximo domingo. O debate está sendo transmitido também pelo nosso portal g1.com.br/Goiás. Estamos recebendo Adriana Acossi, do PT, delegado Valdir, do PR, Francisco Júnior, do PSD, Iris Rezende, do PMDB e Vanderlan Cardoso, do PSB. Em sorteio foi definido o posicionamento de cada um aqui no estúdio e também a ordem de quem começa perguntando em cada bloco. Vamos conhecer agora as regras desse debate, que foram aceitas pelos representantes indicados por cada um dos candidatos aqui presentes. Nos 4 blocos de debate, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro e no terceiro blocos, os temas para estas perguntas são determinados e definidos por sorteio aqui ao vivo. A cada nova pergunta será sorteado um novo tema. No segundo e no quarto blocos, os temas para essas perguntas serão livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. Em todos os blocos do debate, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder tem 1 minuto e meio para a resposta. Quem perguntou tem 1 minuto para a réplica. E quem respondeu, 45 segundos para a tréplica. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença de representantes dos candidatos. No fim do quarto bloco, cada um poderá fazer suas considerações finais, em ordem também estabelecida por sorteio. O primeiro bloco será de tema determinado. Neste bloco, e somente nele, cada candidato poderá fazer uma pergunta e todos os candidatos terão que ser questionados uma vez. Cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não falou. No segundo, terceiro e quarto blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. Vamos dar início, então, à primeira rodada de perguntas desse primeiro bloco, que é de perguntas com temas determinados. O primeiro tema sorteado vamos aqui, combate à corrupção. Combate à corrupção, portanto, é o primeiro tema. E quem começa perguntando, de acordo com o sorteio, é a candidata Adriana Acossi. A senhora tem 30 segundos para quem vai fazer a pergunta. Quero perguntar ao delegado Valdir. Portanto, a pergunta? Primeiramente, eu gostaria de dizer boa noite a todos e todas e manifestar a minha solidariedade a todas as vítimas da violência ocorrida ontem na cidade de Itumbiara. Pergunto ao meu colega delegado Valdir quais são as suas propostas a respeito do combate à corrupção no âmbito da administração municipal. Boa noite. Delegado, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Boa noite, Júlio Mosquera. Agradeço a TV Anhanguera pelo debate. Nós pretendemos, na nossa administração, criar um núcleo de inteligência de combate à corrupção. Eu vejo que nós passamos por um grande momento no país, onde nós passamos a limpo o Brasil, afastando Dilma, afastando Cunha. Nós tivemos a possibilidade de colaborar muito com isso e nós queremos colocar isso em prática. Penso que a gente tem que avançar, vamos criar aqui uma corregedoria forte, uma corregedoria única e vamos também rever todos os contratos que hoje tem, que existem no município. Dizer para vocês que hoje, em Brasília, eu sou parlamentar melhor avaliado dos 513 pelo ranking político, por uma ação enérgica, trabalhei na CPI da Petrobras, a gente tem grande experiência nessa área, então a gente quer trazer essa experiência que eu adquiri nesse 1 ano e meio em Brasília, aqui para Goiânia. Eu penso que nós estamos passando o Goiânia limpo, eu vi o brilhante trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, aí nós queremos trazer instituições semelhantes para nos ajudarem nesse combate à corrupção no município. Nós sabemos que ainda nós temos muitos vícios aqui no município, temos tido notícia de vários contratos que têm tido problema, então nós queremos implantar esse modelo diferenciado em nossa capital. Passar Goiânia limpo, esse é o nosso projeto.
Candidata Adriana Costa, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Muito bem, eu gostaria de dizer a você que eu acredito que hoje a população espera dos seus líderes que combatam duramente a corrupção, em quaisquer partidos e em quaisquer instituições. É preciso, primeiro, evitar a corrupção através de medidas como a desburocratização, a fiscalização, a transparência e criar uma ouvidoria diretamente ligada à prefeita. E, por outro lado, punir com rigor quaisquer situações relacionadas à corrupção. E o principal parâmetro é trazer a população, juntamente com os demais órgãos, como o Ministério Público, para o controle social. E nós estamos propondo o orçamento participativo para que a população acompanhe com transparência os gastos públicos e também participe das decisões sobre o que será feito com o orçamento do município. Candidato delegado Valdir, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Eu queria lembrar a você que nos assiste neste momento que há poucos dias nós tivemos uma grande fraude na Saneago. A Saneago é uma concessão do município. Faltou o quê? Faltou fiscalização. Então nós vamos acabar com essa situação, rever todos esses contratos. Vejo que nós podemos mudar esse caminho com uma corregedoria forte e vou trazer sobre minha responsabilidade do prefeito esse núcleo de contra a corrupção. A experiência que nós tivemos em Brasília, nós vamos trazer aqui. E dizer para vocês que vai sobrar dinheiro para a educação, para a saúde, para a educação, quando nós cortarmos os gargalos da corrupção. Então essa é a nossa pretensão. Nenhuma obra pública hoje é realizada sem uma parcela, um valor, um percentual para a malandragem. Isso já disse um mensaleiro. Obrigado, candidato. Vamos agora ao sorteio de mais um tema. Vamos abrir aqui. O tema dessa pergunta agora é saúde. Quem faz a próxima pergunta é o candidato delegado Valdir. Para quem o senhor dirige a pergunta, o senhor tem 30 segundos. Eu vou fazer a pergunta para o candidato Vanderlan Cardoso. O senhor tem 30 segundos. Na área da saúde, nós temos tido muitos problemas no atendimento. São muitas filas, falta de medicamentos, os profissionais desmotivados. Nossa pretensão é rever isso, implantando um hospital pediátrico, um hospital de idoso, padronizando as unidades. Qual que é a sua proposta, candidato, na área da saúde? Bem, primeiramente eu quero cumprimentar os candidatos, cumprimentar a candidata, cumprimentar o mediador Júlio, cumprimentar você, eleitor, que está nos assistindo. Bem, a saúde, ela não se faz se não investir no programa Saúde da Família. Porque é ali que começa o problema. Hoje, em Goiânia, nós temos 40% somente de cobertura. Nós vamos, a proposta nossa, no primeiro ano, chegar a 80% de cobertura. Até o final do governo, 100% de cobertura. Mas nós vamos investir também para ter médico nos CAIs, nos postos de saúde, nas UPAs, inclusive com médicos pediatras. Nós vamos ter médicos pediatras para atender a urgência e a emergência. Mas também nós vamos ter programas como remédio em casa, fisioterapia domiciliar. Nós vamos agir com firmeza na compra de medicamentos, comprando pelo preço justo, para que as pessoas tenham acesso a esses medicamentos. E nós vamos também investir maciçamente para que as pessoas tenham acesso às cirurgias, aos exames, já que o município tem que investir 15% do seu orçamento em saúde. Vamos fazer as parcerias com o governo estadual e com o governo federal, para com isso trazer uma saúde de mais qualidade à nossa população. Candidato delegado Valdir, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Amigos que nos assistem, você que é usuário do sistema de saúde, você sabe hoje a loucura que é, quantas pessoas têm morrido por falta de atendimento na saúde. Você sabe que muito dinheiro da corrupção, você viu há poucos dias a fraude no Saneago, que era necessário para saneamento básico em toda a Goiânia, o dinheiro estava destinando para atos ilícitos, para festa nos palácios, para políticos corruptos. Eu penso que a gente pode mudar e vamos avançar, padronizando as unidades de saúde. E além de padronizar as unidades de saúde, nós vamos implantar tecnologia para que os prontuários, seja da iniciativa privada ou não, tenham um único atendimento. E dizer
que não vou permitir no município, porque eu considero os servidores da saúde de qualidade, não vou permitir a implantação das OS, como aconteceu agora no governo do estado. Vamos qualificar e preparar os funcionários. Candidato Vanderlan, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Eu fiz uma das melhores saúdes do Brasil com administração direta, no município que eu administrei, Senador Candido. E pretendo implantar o mesmo sistema aqui em Goiânia. Volto a repetir, com investimento maciço no programa Saúde da Família. Saúde sem os investimentos, onde inicia ali o problema é enganação. E com centros de especialidades médicas e odontológicas, fisioterapia em cada região. Nós vamos dividir Goiânia em 8 regionais e cada uma delas vai ter esses atendimentos. Ou seja, a população, você que está nos assistindo, vai ter o atendimento próximo da sua casa, sem filas, inclusive com dia marcado. Vamos agora ao tema desta rodada, o terceiro da noite, sortear aqui. Vamos lá. Mobilidade urbana, trânsito. Ok. E agora a vez é do candidato Francisco Júnior. 30 segundos, o senhor pergunta para quem? Para a candidata Adriana Costa. Eu aproveito para cumprimentar todos os candidatos, cumprimentar também os telespectadores que nos acompanham e também declarar o luto que estamos vivendo. Candidata, nós estamos vivendo uma situação no trânsito difícil em Goiânia. O trânsito em Goiânia está travado, difícil para andar em qualquer modal. Qual a solução que a senhora traz para o trânsito a curto prazo? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que este é um clamor da sociedade goianiense e que nós precisamos agir em vários aspectos, de várias formas ao mesmo tempo. Existem soluções a curto prazo, mas também a médio e longo prazo, como em todos os problemas graves. Nós sabemos que tem que ser colocados assim. Por um lado, nós precisamos ter o primeiro olhar para o transporte público, uma vez que uma grande parte da população o utiliza. Nós precisamos cobrar e fiscalizar os contratos do transporte público para que ele tenha qualidade, número adequado de ônibus, pontualidade e principalmente dignidade para as pessoas que usam, em especial mulheres e pessoas idosas, e fiscalizar os terminais. Mas nós precisamos também continuar investindo em outros modais, como as ciclovias, que eu quero dobrar, serão entregues 100 quilômetros, eu quero fazer mais 100 quilômetros como prefeita em todas as regiões da cidade. Os corredores exclusivos e as calçadas, porque as pessoas têm que ter direito também de andar a pé pela cidade. Calçadas acessíveis, seguras para todos, em especial pessoas com mobilidade reduzida e pessoas idosas. E também lutar, Francisco, para que nós tenhamos um trânsito mais humanizado, que promova e proteja a vida, porque há muitos anos o trânsito em Goiânia é extremamente violento, principalmente para os motociclistas, que também têm que ser objeto da nossa atenção, porque muitas famílias estão sofrendo pela falta dos seus entes queridos. Todas essas ações são importantes, mas demandam tempo e investimentos. A curto prazo é fundamental também que se invista numa gestão diferenciada. Goiânia precisa ousar, precisa investir na gestão, precisa provocar experiências que acontecem no mundo inteiro, mas lamentavelmente aqui não se experimenta. Vou citar duas. Goiânia precisa investir na gestão de horários, por exemplo. Isso não custa nada, apenas é necessário visão e experiência. Por que tudo em Goiânia precisa abrir e fechar na mesma hora? Isso, inclusive, ajudaria a fazer revitalização de centros da cidade, do centro histórico, do centro de Campinas. Nós também podemos fazer a experiência nos horários pesados, horários de rush, fazer a inversão das vias e criar o que nós chamamos de binários no trânsito. Vou dar um exemplo. T7 e T9. Nós podemos colocar toda a T7 no sentido centro-bairro e a T9 no sentido bairro-centro. Quer dizer, existem ações, as obras, fazer abertura de ruas, construção de pontes, viadutos, tudo isso é importante. Investir nos modais, melhorar o transporte público. Mas é muito importante nós termos uma ideia de gestão. Tempo, candidato. 45 segundos, candidata para a tréplica. Muito bem, eu quero ressaltar que a questão do trânsito, do transporte público em Goiânia necessitam de coragem
e sensibilidade para que nós possamos ter uma cidade mais digna para todos. Ressaltando também a importância do planejamento, que está começando a esse respeito com o plano de mobilidade, o PLAMOB, que está sendo feito agora em Goiânia e que com certeza vai nos orientar nos próximos anos as nossas atitudes. E quero ainda ressaltar, precisamos com conscientização e com medidas diretas cuidar do transporte público de todos os modais e também das pessoas que querem andar a pé em nossa cidade e termos um trânsito mais seguro e mais humanizado para preservar as vidas. Okay, obrigado. Vamos sortear mais um tema. Dessa vez, combate à criminalidade. Combate à criminalidade. Candidato Iris Rezende, é a vez do senhor. Lembrando que o senhor tem 30 segundos pela regra. O senhor agora tem que perguntar para o candidato Francisco Júnior, que foi quem ainda não respondeu. Na verdade, a população de Goiânia se sente prisioneira em suas próprias casas. As pessoas são assaltadas até dentro dos ônibus. 10, 15% dos comerciantes, principalmente da periferia, trabalham atrás de grades, atendendo ali por um dispositivo pequeno. Tudo com receio de assalto, de agressões, de toda a ordem. Eu pergunto então, qual o seu projeto? Por favor, o senhor tem 1 minuto e meio, Francisco Júnior, para responder. Nós temos dito que é fundamental que o prefeito assuma as rédeas e crie um ambiente seguro na cidade. Nós precisamos agir para que a cidade se torne segura, dificultar para o bandido agir. Por exemplo, são 3 ações, 3 pilares no nosso projeto. O primeiro deles é o cuidado com a cidade. É necessário iluminar Goiânia, limpar os lotes vagos, tirar o lixo da cidade. Isso é uma obrigação do prefeito. Depois é necessário deixar um ambiente difícil para o bandido, que ele seja vigiado. Nós estamos propondo um ousado programa de vigilância por câmeras, onde nós queremos colocar câmeras na cidade e aproveitar as imagens que já existem das residências e dos comércios. Inclusive, tem uma lei minha tramitando na Assembleia que autoriza a cessão dessa imagem. Vamos usar os conselhos de segurança para receber essas imagens e parcerias com os sindicatos, com as associações. Vamos envolver o cidadão. E aí entra o terceiro ponto. Nós precisamos fazer uma integração das polícias, Polícia Militar, Civil, Guarda Civil Metropolitana, inclusive as vigilâncias privadas, junto com a população, no sentido de oferecer treinamento para profissões, para pessoas que trabalham no táxi, como seguranças, como porteiros, nos bares, e que eles possam funcionar junto com o aplicativo, tecnicamente treinados, orientando e fomentando, a partir das imagens das câmeras, orientação para o serviço de segurança. E aí nós teremos um ambiente seguro, mais pertinente para que o cidadão possa transitar, viver, e não da forma que está acontecendo hoje em Goiânia, que se tornou a cidade mais violenta. O tempo se esgotou. Candidato Iris Rezende, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eleito prefeito, em primeiro lugar, nós vamos iluminar bem a cidade. Criamos o Reluz no governo anterior, vamos criar agora um novo sistema, a tecnologia já nos oferece, para que todas as ruas e avenidas fiquem bem claras, inibindo os agressores. E em segundo lugar, além daquelas medidas aqui expostas pelo nosso doutor Francisco, nós vamos também, hoje a Guarda Municipal, que estava em extinção, e nós na administração passada aumentamos para quase 2.000, ela agora pode usar arma, vamos utilizar também a Polícia Civil Municipal nos pontos estratégicos da cidade. Mas vamos, como prefeito, exigir do governo estadual, que é o responsável constitucionalmente pela segurança pública, que aumente o efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar para dar segurança à população de Goiânia. O prefeito tem esse direito. Obrigado, o seu tempo se esgotou. O senhor tem a tréplica. As parcerias são fundamentais, concordo. As parcerias são fundamentais. Daí a necessidade do bom relacionamento dos governos. Daí a necessidade do bom relacionamento entre as polícias, a Guarda Civil Metropolitana. Mas é fundamental que o prefeito não se omita. Hoje, em Goiânia, nós temos uma dificuldade, não só nesse tema, mas em vários temas. Há uma omissão do gestor municipal em praticamente todos os assuntos. É necessário que ele traga para si a responsabilidade, assuma a iluminação da cidade, e não da forma que vem acontecendo hoje, inclusive terceirizando a um valor absurdo.
mas é necessário que assuma e que ofereça resultado para o cidadão. Não dá mais para continuar vivendo da forma que estando, com medo, inseguros na cidade. Agora vamos ao último tema desse bloco. Sorteado foi cultura e lazer. O candidato a perguntar agora é o senhor Vanderlan Cardoso e, pela regra, o senhor agora deve fazer a pergunta ao candidato Iris Rezende. Candidato, Goiânia, nos últimos anos, não teve praticamente investimento nenhum na cultura e no lazer. Aliás, as nossas praças se acabaram. Qual que é a sua proposta para a cultura e o lazer em nossa capital? Em primeiro lugar, se no governo anterior eram 5 praças, 5 parques, recuperamos todos e construímos mais 21. E esses parques, então, se tornam o local para o lazer. Idosos, pessoas que praticam caminhadas, crianças, porque nos parques tem de tudo. Em segundo lugar, a cultura. Nós revolucionamos a cultura na minha administração anterior. Edição de centenas e centenas de livros, realização de eventos culturais em Goiânia. Alugamos um cinema na Rua 3, Cine Ouro, e ali se transformou num centro de cultura. Criamos a orquestra sinfônica, criamos a orquestra sertaneja, incentivamos a prática do teatro, de shows, inclusive nas escolas municipais, e de repente Goiânia se transformou aquela cidade alegre. Parques por todo lado, as pessoas se comunicando melhor, se tornando mais amigas, as crianças alegres e os nossos escritores, os nossos poetas, os nossos intelectuais, contribuindo com a sua sabedoria para a elevação cultural da população de Goiânia. Bem, o candidato ele fala como se a administração atual não fizesse parte, né, dessa composição dos últimos anos PT e PMDB. Ele tem culpa no que, como está a situação da cultura, como está a situação das nossas praças, dos nossos parques hoje na nossa cidade. Nós vamos fazer do centro da cidade um polo cultural, com ações nos fins de semana. Essa é a nossa proposta. Mas nós também vamos investir em toda a cidade, em todas as regionais. Nós vamos ter aí os nossos espaço cultural, onde vai ter ali as células culturais, com música, com dança, com a prática também de pintura, ou seja, levar para toda a cidade de Goiânia, não simplesmente ficar no centro, mas também em todas essas regiões. Vamos também voltar os festivais, que é tão importante e tão interessante e envolver toda a comunidade. Se esgotou, candidato. Candidato Iris Rezende, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Eu gostaria de lembrar o candidato Vanderlan que eu fui eleito em 2004 e fui reeleito em 2008 com 72% no primeiro turno. Quer dizer que a população quase unanimemente aprovou a minha administração. E um dos itens elevados da minha primeira administração foi justamente o investimento na cultura, o investimento na educação, a construção de parques. Inclusive, eu lembraria aqui o Mutirama. Há quantos anos nós lembramos de prestigiar as crianças, de criar um ambiente para as crianças, para que elas pudessem se tornar adultas felizes com a vida. Muito obrigado, candidato. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o candidato pergunta para candidato sobre temas livres. TV Anguera e Rede Globo, eleições 2016. O elevador do seu prédio sempre deixa você na mão. Você pode transformar a subida